Convido a todos a abrirem as vossas Bíblias na epístola que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Os irmãos me ouvem bem aí atrás? Amém? Então tá bom. Epístola escrita por Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você acha, capítulo de número 4. Esta semana, esta palavra muito tocou ao meu coração. E eu estava orando a Deus uma mensagem para trazer o culto desta noite. E eu louvo a Deus porque a palavra ela sempre é confirmada. As irmãs louvaram, o grupo de louvor louvou, a mocidade, tudo de acordo com a palavra do Senhor. A confirmação daquilo que o Senhor tem para nos falar. Eu peço a sua atenção nesta noite, porque não é uma mensagem bem pentecostal, mas é uma mensagem que você vai refletir. E é um tema que não é muito pregado nos últimos dias. E Deus trouxe ao meu coração algo da parte de Deus para compartilhar com os irmãos, de fundamental importância para nós. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Glória a Deus. Esperarem todos acharem, para que possamos juntos ler a palavra do Senhor. Prometo não enfadar, me dê alguns minutos para transmitir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Todos acharam? Amém. Verso de número 13 vai dizer assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a prazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e repita comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra não volte vazia, antes faça aquilo que lhe apraz e prospere naquilo que o Senhor a designou. Amém. Tome o seu assento. Eu quero nesta noite dar tema a esta mensagem sobre o tema: a maior de todas as esperanças. Você pode repetir comigo: a maior de todas esperanças. Agora você pode virar para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: existe uma esperança maior que está por vir. Aleluia. Me dê alguns minutos da sua atenção. A cidade de Tessalônica, ela foi fundada no ano 315 da nossa era cristã. Essa cidade era uma das cidades mais importantes de sua época. Alguns historiadores vão nos dizer que essa cidade tinha em torno de 200.000 habitantes. Era uma cidade proeminente que se destacava diante de todos daquele momento. Paulo
Em sua segunda viagem missionária, ele vai fundar esta igreja, uma igreja na cidade de Tessalônica. A história vai nos contar que a igreja na cidade de Tessalônica, ela era composta por judeus que se convertiam ao cristianismo e por um número muito grande de gentios que estavam saindo do paganismo e aceitando agora Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esta carta de Tessalonicenses, ela foi escrita por volta do ano 50 da nossa era cristã. Paulo, quando ele escreve esta carta, ele escreve com base no relatório que um jovem chamado Timóteo traz para ele acerca desta igreja. O objetivo de Paulo, quando ele escreve esta carta, era trazer para os irmãos de Tessalônica uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Em meio às perseguições que a igreja estava passando, Paulo estava olhando para a igreja dos Tessalonicenses e estava dizendo para eles: permaneçam firmes na fé, não desistam, Deus tem algo maior para tratar de alguns assuntos importantes que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Nesta carta, Paulo vai tratar acerca de algumas dúvidas que estavam permeando na mente dos irmãos daquela igreja. No capítulo de número 1, Paulo vai iniciar a sua carta, iniciando com ações de graças ao Senhor, e dizendo que ele se alegrava, porque o Evangelho de Deus não havia chegado na igreja de Tessalônica somente por palavras, mas também por poder de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Paulo, no capítulo de número 1, ainda ele vai destacar e vai se alegrar que a igreja de Tessalônica, ela se tornou uma igreja modelo para toda a cidade de Acaia e por toda a região da Macedônia. Paulo se alegrava e dizia: eu muito me alegro, porque vocês da cidade de Tessalonicenses, mesmo em meio aos momentos difíceis e complexos, vocês se tornaram modelos de ser cristãos. Vocês são exemplo para que todas as igrejas que estão espalhadas pela região da Macedônia possam olhar para vocês e verem a presença do Senhor. No capítulo de número 2, ele vai destacar acerca do seu proceder em meio à cidade de Tessalônica e em meio à igreja dos Tessalonicenses. E ele vai mostrar que ele não tinha o intuito, quando ele entra naquela igreja, de ser um intuito ganancioso, bajulador, que ele não estava procurando para si a glória dos homens, mas ele queria tão somente a glória de Deus, e que o nome de Jesus pudesse ser glorificado. No capítulo de número 3, Paulo, ele vai encorajar os cristãos de Tessalônica, dizendo para eles: olha, não desistam da fé. Vocês estão vivendo momentos de perseguições, vocês estão vivendo momentos difíceis, vocês estão vivendo momentos complexos, mas meio em tudo isso, olhem para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da vossa fé. No capítulo de número 4, Paulo, ele vai olhar para trás e vai incentivar os irmãos a viverem uma vida digna de ser vivida, uma vida que possa ser vivida de uma maneira que agrade ao Senhor em tudo. E ele vai olhar para a igreja e vai dizer que eles deveriam continuar progredindo cada vez mais rumo ao alvo, que é Jesus. No verso de número 13, Paulo, ele vai tratar acerca de dois assuntos importantes, dois assuntos que estavam permeando e tirando a paz dos cristãos da igreja. Paulo, no versículo de número 3 a seguir, ele vai tratar acerca de duas questões importantes. A primeira questão que a igreja de Tessalônica queria saber da parte de Paulo é como ficava a situação dos irmãos que morreram em Cristo e que aconteceria com eles.
A igreja de Tessalônica queria saber o que iria acontecer com os irmãos que morreram na presença do Senhor. Eles gostariam de saber o que irão acontecer, para onde eles irão e qual seria o fim desses crentes. O segundo questionamento que a igreja de Tessalônica vai trazer para Paulo era quando e como seria a segunda volta de Jesus Cristo. Observe que no primeiro século, quando eles começam a questionar o apóstolo Paulo, havia em torno de 20 anos que Jesus havia sido assunto aos céus. E os cristãos naquela época, eles começam a perguntar: Paulo, quando será e como será a segunda vinda de Cristo e como ocorrerá? O que vale ressaltar que o pensamento do primeiro século, que permeava naquela época, era um pensamento filosófico, aonde dominava o primeiro século, aonde os filósofos ensinavam que não existia vida depois da morte. Os filósofos naquela época ensinavam que a partir que a pessoa morria, havia o aniquilacionismo da alma e tudo estava acabado. Os filósofos estavam ensinando que não havia esperança para a igreja de Tessalônica após eles morrerem, pois eles diziam: tudo está terminado, porque aonde a morte chega, a vida acaba. Esta dúvida estava tirando a paz de alguns irmãos da igreja de Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica estavam tristes, confusos, e muitos estavam perdendo a esperança, porque não sabiam o que iria acontecer com os irmãos que morreram em Cristo, e eles não sabiam a que momento ocorreria a segunda vinda de Deus. Paulo, sabendo disso, ele vai se dirigir à igreja de Corinto, e no verso de número 13, Paulo vai dizer da seguinte forma: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os que não têm mais esperança. Paulo, ele vai trazer a primeira verdade à igreja de Tessalônica, e vai dizer que os mortos em Cristo, eles não estão mortos, mas eles estão dormindo. Você não entendeu? Paulo está dizendo que aqueles que morrem no Senhor, não há o aniquilacionismo da alma. Aqueles que morrem no Senhor não estão dormindo, não estão mortos, mas estão dormindo no Senhor, porque todo crente, ele tem a vida eterna através de Cristo Jesus. Aleluia! O cristão que morre em Cristo, ele não passa da morte para a morte. Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica que aquele que morre no Senhor, ele vai passar da morte para a vida. Essa é a esperança de todo cristão, porque quando nós morremos em Cristo, Paulo está dizendo que nós não morremos, mas nós estamos dormindo e aguardando a manifestação da glória de Cristo para o seu nome. E ele vai continuar respondendo e tratando acerca dessa temática. No versículo de número 14, Paulo vai dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Glória a Deus, aleluia. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer que Jesus morreu, mas aqueles que morrem em Jesus, eles não morrem, eles dormem. Glória a Deus. Observe que foi necessário primeiramente Jesus morrer, mas nós, o dia que morrermos, nós não vamos morrer, mas nós vamos dormir, e nós vamos ficar no lugar descansando e esperando a expectativa da manifestação de Jesus Cristo, quando vir buscar a sua igreja. Paulo, quando ele escreve no capítulo de número 8 da sua carta aos Romanos, Paulo vai trazer um cântico de vitória aos nossos corações. Paulo, no capítulo 8 desta carta, ele vai fazer um cântico de vitória, e ele vai fazer uma pergunta retórica para si mesmo, e ele vai dizer no auge do seu cântico, dizendo: quem nos separará
Para os filósofos do primeiro século, a morte era a guilhotina da esperança. Para os filósofos do primeiro século, a morte acabava com tudo e nada podia se esperar de uma vida após morte. Mas Paulo, quando ele faz este cântico, ele alega e coloca por terra a teoria dos filósofos, e ele vai dizer no verso de número 37, dizendo: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. E ele continua dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte não pode nos separar, porque há uma esperança para a igreja, que há uma vida no porvir, e Cristo virá buscar a sua igreja. Então bem sabemos que aquele que está em Cristo, segundo a ciência, ele morre, mas segundo a Bíblia, ele não morre, mas ele dorme, aguardando a vinda do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A grande pergunta que se faz nesta noite é: quando será e como será o retorno de Jesus Cristo? Observe que no decorrer do século e da história, muitos tentaram trazer alguma data para a vinda de Jesus. No decorrer da história, muitos sábios, eloquentes, muitos mestres tentaram datar a vinda de Cristo e mostrar o dia que ele viria. Mas quando nós olhamos para a história, todos esses homens falharam, todos esses homens erraram na sua data, porque a Bíblia diz que o dia do Senhor, a vinda de Cristo, será como um ladrão que virá de repente. O que me chama a atenção é que muitos nesse dia serão surpreendidos, muitos nesse dia da vinda do Senhor serão tomados de surpresa, muitos achando que vivem uma vida cristã de qualquer maneira, muitos que parecem viver uma aparência de crente, uma vida que não é, será surpreendido neste dia, porque Deus virá como um ladrão quando nós menos esperamos. Jesus Cristo, ele nos disse certa feita e nos dá um conselho dizendo: vigiai, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de raiar sobre as nuvens. Se nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Cristo virá, como nós sabemos se Ele virá? Se nós não sabemos a que momento isto acontecerá, se nós não sabemos quando ocorrerá, a pergunta que nós fazemos é: como sabemos se Ele virá? Se nós olharmos biblicamente, veremos que a Bíblia nos dá sinais. Diga comigo, sinais. A Bíblia nos dá sinais acerca da vinda de Jesus. Há uma corrente majoritária e não há dúvida entre os teólogos da igreja que todos os sinais que mostram que Jesus está para vir já ocorreram. Os teólogos vão dizer que tudo que era para acontecer de sinais do prelúdio que acontecerá antes da vinda do Senhor, todos esses sinais já aconteceram e mostram que Jesus pode vir a qualquer momento. Glória a Deus. Que sinais são esses que mostram que Jesus irá vir? Que sinais são esses que evidenciam que a qualquer momento Jesus pode raiar entre as nuvens? Eu quero dizer nessa noite, no mínimo 3 sinais que mostram que Jesus Cristo pode raiar nas nuvens a qualquer momento. O primeiro sinal que a Bíblia vai nos descrever no capítulo de número 24 de Mateus, Cristo vai dizer: não vos enganeis, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Mostrando a questão dos falsos profetas
trombetas que estão se levantando e se disseminando pela nossa sociedade. O segundo sinal que mostra que Jesus está às portas, a Bíblia diz no capítulo de número 24 que haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação. A Bíblia vai descrever que nós veremos guerras e rumores de guerra. Quando nós olhamos para a história, houve a primeira guerra em 1915, a segunda guerra em 1945, e nós estamos prestes a ter a terceira guerra mundial. O mundo está preparado para acontecer esta realização. Se nós olharmos nos telejornais, nós vamos observar que existem mísseis teleguiados que podem destruir um continente inteiro, bombas atômicas que podem destruir todo um país, porque tudo mostra que Jesus está às portas. O terceiro sinal, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo diz: é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vivendo em uma época de apostasia, uma época de esfriamento espiritual, uma época com o amor de muitos estão se esfriando, o amor para com o próximo e o amor para com Deus. Estamos vivendo como nunca na multiplicação da iniquidade. Hoje nós vemos tantos acontecimentos terríveis, aonde pais matam filhos, filhos matam pais, crises, adversidades, complexidades têm tomado conta da família, mostrando que Jesus pode raiar a qualquer momento. Esses sinais deixam claro que Cristo vem a qualquer momento, mas a Bíblia não fala quando, mas a Bíblia nos diz como será este evento. O que me chama a atenção é que a Bíblia não vai dizer qual é o dia, qual é a hora, mas a Bíblia vai nos mostrar como será este evento que irá acontecer. O verso de número 4, o verso de número 16, do capítulo de número 4, a Bíblia vai descrever da seguinte forma: porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Observe que Paulo ele vai falar acerca de 3 sons que acontecerá antes da vinda do Senhor. O primeiro som, Paulo vai dizer que é o brado de Cristo. O segundo, o som da trombeta. E o terceiro, a voz do arcanjo. Somente os salvos em Cristo ouvirão quando Jesus irá raiar sobre as nuvens. Somente aqueles que estão com a sua vida em santidade, em retidão, buscando ao Senhor, ouvirão este som, que vai cortar do Oriente ao Ocidente. E todos aqueles que estão preparados saberão que o seu rei em breve está vindo sobre as nuvens. Observe que a trombeta destacada neste versículo, ela tem 3 finalidades. A trombeta era muito usada na comunidade judaica no Antigo Testamento. A trombeta era um instrumento importante, muito usada pelos judeus, e ela tinha 3 finalidades no Antigo Testamento. A primeira finalidade da trombeta era declarar guerra. Sempre que os povos ou os judeus iam guerrear, eles tocavam a trombeta e o povo estava preparado: nós iremos para a guerra. A segunda finalidade da trombeta no Antigo Testamento era anunciar uma época ou ocasiões especiais. Quando iria começar as festas judaicas, os sacerdotes daquela época, eles tocavam as suas trombetas para mostrar que havia de iniciar as festas judaicas, onde o povo iria comemorar e glorificar ao Senhor em suas festas. A terceira finalidade da trombeta é que era para anunciar a chegada de uma pessoa muito importante. Quando um rei estava para chegar, quando alguém eminentemente importante se destacava em meio à sociedade daquela época, os judeus tocavam a trombeta
porque mostrava que uma pessoa importante estava para chegar em meio à terra. Paulo, quando ele escreve isso, ele começa dizendo que haverá algo que acontecerá no céu. Ao ouvir o som da trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo e o brado de Cristo, a Bíblia diz que quando isso acontecer, o texto vai dizer que Deus vai descer do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Aqui Paulo responde a primeira pergunta da igreja de Tessalônica. Os que morrem em Cristo ficam aguardando, dormindo, ao soar da trombeta, à voz do arcanjo. E quando isso acontecer, Deus descerá dos céus, e aqueles que morreram em Cristo, que não morreram, mas estão dormindo, eles vão vir com Cristo no arrebatamento da igreja. O verso de número 17, Paulo vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe que Paulo usa aqui uma palavra importante: o arrebatamento, a parúzia. A palavra arrebatamento no original quer dizer arrancar com força, puxar. A palavra arrebatamento nos traz a ideia de algo que é tirado à força de um lugar, tirado de uma maneira abrupta. É como se a igreja fosse tirada de uma maneira súbita da terra, de repente, de uma maneira forçada, e tudo acontece neste momento. Mas a pergunta que se faz nesta noite: como isso vai acontecer? A Bíblia vai dizer que é de uma maneira muito rápida. Paulo vai responder no abrir e fechar de olhos. Pisque aí. Quando nós piscamos, ou no abrir e fechar de olhos, é 1/milésimo de segundo e isso acontece. Ou seja, o abrir e fechar de olhos será algo muito rápido, que irá acontecer aonde a igreja será tirada à força desta terra e irá encontrar Jesus nos ares. E aí vai se cumprir a palavra de Cristo lá em Mateus, capítulo de número 24, verso 27, aonde Cristo vai dizer: assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas o que vai acontecer neste inteirinho? A Bíblia vai dizer que neste inteirinho, a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado. O nosso corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, não mais passível ao pecado, não mais suscetível ao pecado. E quando acontecer essa transformação, a Bíblia diz que a igreja vai encontrar Jesus para a glória do seu nome. Aleluia! Glória a Deus. Qual é a maior alegria sobre isso, pastor? Ser transformado? Não. Qual é a maior alegria desses acontecimentos? É ouvir o soar da trombeta? Também não. A maior alegria que o texto vai dizer é que nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! A maior alegria que a igreja de Cristo poderá ter não é ouvir o som da trombeta, não é saber que nós lá nos veremos, não é saber que algo vai acontecer com nós, mas a maior alegria da igreja é estar vivendo eternamente com Cristo para a glória do seu nome. E aí vai cumprir-se as palavras do apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta. Ele vai dizer que nós seremos semelhantes a ele, não iguais, mas semelhantes. E o texto vai dizer que nós o veremos como ele é. Aleluia! Diga comigo: eu vou ver Jesus como ele é. E
Jesus é? Como nós poderíamos descrever esse Jesus que nós vamos encontrar face a face? Como nós poderíamos falar acerca deste Cristo que um dia subiu aos céus, mas um dia vai voltar para buscar a sua igreja? O apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele vai trazer alguns relances, vai vislumbrar algumas coisas acerca desse Jesus tão lindo, que nós veremos ele como ele é. E ele vai dizer que a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivesse sido refinado em uma fornalha. E ele vai dizer acerca da sua voz, ele vai dizer que a voz de Jesus é como a voz de muitas águas. E ele vai continuar dizendo que nós vamos ver o rosto dele. E como é o rosto, pastor, de Jesus? Ele vai dizer que o rosto de Jesus era como um sol, que na força resplandece. E João, ele começa a ver todas essas visões, ele não suporta em ver a glória do Cristo. Ele vai dizer que ele cai como morto aos pés de Jesus Cristo. E Jesus vai olhar para João e vai dizer para ele: eu sou o que vivo e fui morto, mas que eis que vivo para todos sempre. Eis que eu tenho a chave do inferno. Escreva essas coisas, João, e diga à minha igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Eu vou para o céu, mas um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. Deus pode raiar a qualquer momento. Ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Se prepare, que a expectativa. Deus virá dos céus com voz de arcanjo, e nós seremos arrebatados para a glória do nome de Jesus. Eia na mão da graça, nós estaremos para sempre com ele. Vai se cumprir a palavra de João no capítulo da número 21. Ele há de enxugar os nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais dificuldades, não haverá mais perseguição. Nós iremos eternamente com Deus. Veremos ele como ele é. Veremos as chagas das suas mãos, que um dia foram crucificadas na cruz do Calvário. Sentaremos junto com ele e adoraremos a ele de eternidade a eternidade, de geração a geração. Nós adoraremos, glorificaremos, bendiremos o nome do Senhor. João, quando ele tem esta visão, ele vai dizer que os 24 anciões, eles têm coroas de ouro sobre a sua cabeça. E quando ele vê o Cordeiro assentado no trono, aqueles homens, eles se prostram diante do Cordeiro, tiram a sua coroa de ouro e depositam aos pés de Jesus Cristo, e começam a adorar e dizer: aquele que vive e reina para todos sempre, a ele seja a glória, o louvor, o domínio pelo século dos séculos, de geração a geração. Ele vai dizer que miríades e miríades de anjos, milhões e milhões de anjos, começam a louvar e a glorificar o nome santo do Senhor.
não seremos julgados. Nesse tribunal nós seremos galardoados. Aleluia. Galardoados do quê? De toda obra que você faz aqui na terra. Obras que o homem não vê, obras que muitos não valorizam, mas no tribunal de Cristo haverá recompensa para o seu trabalho. Aleluia! Paulo ele vai dizer à igreja de Corinto que as nossas obras ela tem peso de ouro, prata e pedras preciosas, feno, palha e madeira. E nesse dia haverá o dia da recompensa de tudo aquilo que você tem feito na obra de Deus. A intercessão, a oração, a visita, a ajuda. Tudo isso Deus está olhando e está pensando para que no dia da eternidade você possa ser recompensado. Deus está nos dizendo que tudo que você realiza nesta terra haverá recompensa para o seu trabalho. Muitos não podem ver, muitos não vão compreender, muitos não valorizam talvez o seu chamado, mas no dia da eternidade Deus dará um galardão à sua igreja. Por isso Paulo, quando ele termina o verso de número, capítulo de número 15, ele vai terminar, ele vai dizer: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia! Deixa eu lhe dizer algo nesta noite. Continue trabalhando na obra de Deus. Continue adorando o Senhor. Continue fazendo aquilo que é necessário. Pastor, mas é tão pouco, ninguém valoriza o que eu faço, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Mas a Bíblia diz que aquele que tem olhos como chamas de fogo, ele está vendo a obra do seu trabalho. Haverá recompensa. Muitos chegarão naquele dia somente pela fé e vão entrar nos céus, mas muitos serão galardoados e presenteados por Deus, porque aqui nesta terra se dedicaram, entregaram a sua vida a Cristo, colocaram a sua vida no altar e se dedicaram à obra do Senhor. Não pare de trabalhar, não deixe de visitar, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de ajudar. Deus recompensará o seu trabalho. Aleluia! Qual é o segundo evento que eu termino? O segundo evento é as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro, pastor? É a Santa Ceia. Lá no céu, quando nós chegarmos, nós iremos cear com Jesus Cristo. E aí vai cumprir-se a palavra que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 11, ele vai dizer: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Jesus Cristo vai presidir esta ceia. E ele vai servir a sua igreja, que foi uma igreja que passou sofrimentos, perseguições, dificuldades na presença do Senhor. Mas quando nós olharmos na luz da eternidade, nós vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena passar dificuldades, passar adversidades, ser mal compreendidos, sermos caluniados pelo Evangelho, passar momentos complicados, momentos de choro, momentos que nós perdemos a esperança. Nós vamos olhar para a eternidade e vamos assentar à mesa com os patriarcas, e Cristo estará servindo a ceia. Ah, como vai ser glorioso esse dia! Ei, calamaçuia! Se coloque em pé nesta noite. Como será glorioso este dia, onde eu espero ver você lá, onde eu aguardo vocês jovens neste dia, eu aguardo as senhoras, minhas irmãs, neste dia, eu aguardo você, Jardim Paulistano, neste dia. Não sabemos a que momento será, quando ocorrerá, mas um dia Jesus há de raiar para buscar a sua igreja. Nos preparemos e sejamos com as nossas vidas
vidas santificadas, porque o dia do Senhor será como um ladrão. Não saberemos o dia e nem a hora. Deus há de raiar, estaremos com Ele vivendo eternamente, louvando e engrandecendo o seu nome. Não existe esperança maior do que esta. A esperança dos homens desta terra é onde a traça e o ferrugem corrói, mas a Bíblia diz: ajuntai-vos tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói. Coloque o seu tesouro no céu, porque haverá recompensa para o seu trabalho. Eu sinto a graça de Deus nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo dentro desse lugar. Há uma esperança. Não acaba com a morte, há uma vida no porvir. Há algo que nos espera. Há algo que nos aguarda. Que sejamos atentos para ouvir a voz da trombeta, a voz do arcanjo, onde somente os salvos em Cristo ouvirão a sua voz. Feche os seus olhos. Comece a orar aí onde você está. Comece a agradecer ao Senhor aonde você está nessa noite. O mundo não tem essa esperança. A igreja tem essa esperança em Cristo Jesus, mas o mundo não conhece. Ore ao Senhor. Se alegre em Deus nesta noite. Glorifique ao Senhor nesta noite. Vale a pena padecer dificuldades. Vale a pena sofrer momentos difíceis. Vale a pena sofrer momentos complexos. Mas haverá um dia onde nós vamos clamar: o nosso Rei em breve vem. Haverá um dia que Ele vai raiar nas nuvens. Haverá um dia que o nosso choro se tornará em alegria. Haverá um dia que os seus olhos Ele irá enxugar toda lágrima. Senhor Deus, aqui está a tua igreja. Nós te louvamos nesta noite, porque nós estamos debaixo de uma promessa. Assim como o Senhor subiu aos céus, um dia o Senhor vai retornar para buscar a sua igreja. Senhor, nesta noite, vivifica a nossa fé. Nesta noite, Senhor querido, traga em nós a esperança da vida eterna. Senhor, nesta noite, nos ajuda a trabalharmos para Ti, porque eu sei que o Senhor é um bom pagador, e nós seremos recompensados pelo trabalho das nossas mãos. Deus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, guarda a Tua igreja, fortaleça o meu irmão, não deixe de perder a fé, não deixe de perder a esperança. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, eu queria que você desse um abraço no seu irmão, dizendo para ele e para ela: não perca a esperança, continue trabalhando, continue atuando, continue agindo. Deus virá. das bodas do Cordeiro. Hoje nós vamos participar da ceia, e ela é um prenúncio daquilo que vai acontecer nos céus. Aqui
aqui são vislumbres do que nós estamos praticando neste ato, que é o grande memorial da ceia, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor. Mas haverá um dia em que esses vislumbres será completo na eternidade. Nos iremos assentar à mesa com os patriarcas, iremos cear e o nome de Jesus será glorificado. Não perca essa esperança, não perca essa fé. Jesus está conosco. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11.